Graça e a paz do Senhor Jesus. Quero dar uma boa noite a todos vocês que nos assistem hoje pelo primeiro culto virtual. Nós queremos anunciar que a Igreja Metodista de Acoecanga está ministrando sobre a tua vida nessa noite. Vamos ouvir um louvor em adoração ao Senhor. Logo depois estaremos orando e ministrando a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Deus, louvamos e engrandecemos o Teu nome, entramos em Sua presença no nome de Jesus e invocamos a presença do Teu Santo Espírito entre nós nesse momento. Pai, que o Senhor possa nos inspirar, colocar a Tua palavra em nossos lábios e que a mesma possa ir produzir o resultado para o qual foi mandado. Em nome de Jesus, amém. Leiamos, irmãos, o texto bíblico no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 1 ao 14, e logo após o 27 e 28, que diz assim: Jesus, saindo do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino.
Haverá fome e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio de dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os maltratarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Os versículos 27 e 28 diz assim ainda: porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver um cadáver, aí se ajuntarão as aves de rapina, ou abutres, ou águia, cada versão diz de uma maneira. Meus irmãos e irmãs, eu quero, amado ouvinte, dar um tema para essa mensagem, cujo tema é os sinais da vinda de Cristo. Os versículos 1º e 2º diz assim: Jesus saiu do templo e, quando caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, e serão todas derribadas. Jesus estava falando naquele momento porque a construção foram balizadas por meio da vontade humana. O templo, ele era simplesmente para um reino humano, o domínio do homem contra o homem. Se nós observarmos no capítulo 23 ainda de Mateus, nós vamos entender que Jesus ele censura os escribas e os fariseus, porque eles queriam sentar no trono de Moisés, eles queriam ter poderes terreais, aonde eles pudessem conduzir as suas próprias vidas, pastoreando a si mesmo, esquecendo de amar o próximo, enfadando as pessoas, colocando fardos pesados sobre os ombros das pessoas, e eles mesmos não tocavam nem mesmo com um dedo. Os versículos 3, 4 e 5 diz ainda: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disse: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane. Observe, meu irmão, minha irmã, que o temor já pairava no coração dos discípulos, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós percebemos, irmãos, que nesse evangelho de hoje que nós ouvimos muitas pessoas auto-se-intitulando mestres, pastores, pastoras, pregando o evangelho sem conteúdo, um evangelho sem consistência, sem arrependimento, sem reforma de conduta, um evangelho onde tem aliança quebrada com Deus, não se tem um pacto com Deus, as pessoas estão corrompidas, não tem mais aquele sentimento de arrependimento, não tem sensibilidade mais no Espírito Santo para que possa se voltar para Deus. Nós aprendemos com o próprio Jesus de Nazaré, na oração do Pai Nosso, quando o Senhor declara na oração: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando o Senhor ele profere essa palavra, ele está dizendo que há uma necessidade do homem entender que o Senhor precisa de reinar dentro do nosso ser, dirigir os nossos passos. O Senhor precisa de nos revelar, olharmos a partir do olhar do Senhor, falar a partir da sua palavra e viver em comunhão com Ele. Vejam que mais uma vez Jesus está falando sobre o fim dos tempos,
fala sobre os falsos profetas e enganadores. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nós estamos, irmãos, aleluia, ouvindo falar em rumores de guerra já há muito tempo, mas é nesse ponto que eu quero trabalhar esse sermão com você. É nesse ponto que eu quero falar com você, nesse momento crítico cujo planeta está sendo assolado por essa pandemia, aleluia. Nós não podemos perder a nossa fé e deixar de acreditar na palavra de Deus. Nós aprendemos ainda no versículo 7 que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Ainda não é o fim. Quando o fim acontecer, a igreja do Senhor será arrebatada e não provará dessas dores. A igreja do Senhor não ficará nesse mundo. Por isso nós precisamos de exercitar a nossa fé. Aqui nós percebemos que as profecias começam a se cumprir. Então eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Nós, irmãos, ainda entendemos que nesse momento o que caminhamos com Jesus é conquistar tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. Lá na cruz do Calvário, inclusive as dores, as perseguições, etc. Tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Por isso nós não podemos titubear na fé, nós não podemos parar no meio do caminho. Nós precisamos de entender que nós temos um propósito nesse mundo. Nós firmamos uma aliança com o Senhor de apregoar a palavra aos cativos e oprimidos por Satanás, e nós precisamos de libertar essas pessoas. No versículo 10 ainda diz assim: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. O escândalo, irmão, e a traição aqui se dá por meio daqueles e daquelas que deveriam serem exemplo de fé, honestidade. Ao contrário, fazem tropeçar aqueles que estão se achegando à videira verdadeira, como diz em João capítulo 15. Nós precisamos de dar bom testemunho, nós precisamos de motivar a fé dos nossos irmãos da igreja do Senhor. Nós precisamos de pegar os novos que estão se achegando à igreja do Senhor e motivá-los a caminhar e entender que nós estamos sofrendo nesse momento, nessa pandemia, nessa situação que está acontecendo politicamente, econômica, acontecendo no nosso país e em outros países, mas isso não é o fim. Isso não pode dar fim na nossa fé. Isso não vai derrotar, aleluia, o plano de Deus na vida da igreja na terra. Percebemos que com todo o efeito de corrupção, peste, fome, angústia social, a ideia do sistema diabólico é que se manifeste entre os escolhidos do Senhor o terror, irmãos, o espanto, onde as pessoas ficam com medo de tudo, onde as pessoas venham ter pânico, onde as pessoas não vêm ter mais paz. Irmãos, nós precisamos de ter domínio próprio, precisamos de que o Espírito de Deus venha consolar os nossos corações, mas para isso nós precisamos de ter uma vida de fé, de comunhão, precisamos de ter uma vida de oração e entrega ao Senhor. Eu quero agora me ater no versículo 28, o 28 que diz assim: onde houver um cadáver, aí ajuntarão os abutres. Onde houver um cadáver, aí ajuntarão as aves. O abutre, aqui referido, está se referindo ao urubu. Outras versões dizem águia, aves de rapina, mas aqui está falando de cadáver. Mas outra versão ela diz corpos. Aonde houver corpos caídos, aí sim ajuntarão os abutres ou as aves de rapina. Esse texto, o contexto desse texto todo está falando sobre a volta de Jesus. É um despertamento para a igreja do Senhor na terra, a igreja do Senhor no Brasil. E quando o versículo 28 diz que onde houver um corpo caído, aí sim ajuntarão os abutres.
eu quero dizer para você e trazer dentro do entendimento desse versículo, que nem todos os corpos que estão caídos e são mortos, mas os abutres, eles têm uma visão panorâmica, que quando ele avista alguém caído no chão, ele tem de tendência a vir com toda velocidade para se alimentar dos corpos caídos. Nós estamos, irmãos, enfrentando uma crise na caminhada da igreja no século 21 tão grande, aonde está acontecendo ajuntamento de pessoas no templo, aonde não se gera mais arrependimento, aonde não se prega mais a palavra de Deus com veemência e com verdade. Nós ouvimos hoje muitas palavras de motivação, palavra que motiva a pessoa a conviver da forma que ela vive, da forma que ela massageia o ego dela, não importa se ela caminha com o pecado, se faz do pecado seu travesseiro e deita sobre ele ou não, já não se prega mais contra o pecado, e os corpos estão caídos no chão. Mas a palavra do Senhor diz que os finais do tempo já estão próximos, e os sinais estão acontecendo, mas só ficarão de pé e entenderão o propósito da salvação eterna e chegar ao céu aqueles cujo coração tem um propósito em aliança com o Senhor. A nossa intenção não é pregar um evangelho superficial, onde as pessoas não entendem. A nossa intenção não é pregar um evangelho onde a pessoa ela venha se sentir bem e transformar um ambiente de exercício, de identidade, de ser igreja, como um ambiente religioso, onde nós nos reunimos no monumento e esquecemos de ser templo. Nós queremos pregar um evangelho de arrependimento, como uma igreja primitiva viveu veemente esse poder, a manifestação da glória do Senhor na caminhada deles naquela época. Nós somos, irmãos, o celeiro do Senhor. O Senhor tem prometido um grande avivamento na nossa nação. E é nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, que o Senhor está clamando para que a igreja se levante, para que a igreja não seja corpos caídos no chão, para que os abutres não se ajuntem para consumir os corpos daqueles que são igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela está de pé, caminhando, proclamando, repreendendo toda a ação maligna nos poderes celestiais. A igreja do Senhor, ela tem visão e discernimento, entendimento pelo Espírito de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Quando o justo clama ao Senhor, o céu de bronze ele se abre, o Senhor lhe responde a nossa oração. Como diz em 2 Crônicas 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, porque eu santifiquei esse lugar. Aleluia! Você é templo do Senhor. Aleluia! Você é uma pessoa santificada por Deus. Você tem o fruto de arrependimento dentro de você. O Espírito de Deus habita em mim e você. Por isso nós não podemos ser como corpos caídos no chão, porque se nós cairmos, os abutres, eles irão se juntar e vão consumir os nossos corpos. Eles vão matar a nossa fé. Eles vão dizer para nós que não vale a pena continuar a caminhada, porque antes de confessar Jesus como Salvador, nós não somos
sofríamos perseguição, mas nós não fomos enganados, nós conquistamos tudo isso na cruz do Calvário. Jesus disse que nós seríamos perseguidos como os profetas antes de nós. Irmãos, irmãs, eu quero dizer para você, o Senhor tem dado essa palavra para você nessa noite, que é para você se despertar, aleluia, para você levar uma vida de oração, de fé, de temor, se levantar como igreja, porque você não é corpo caído no chão, e as aves de rapina não vai consumir a sua carne, não vai consumir a sua fé, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele é com você, Ele é comigo. O Senhor nos levantou como autoridade e poder diante da sua presença nessa terra, para proclamar as verdades contidas na sua palavra. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós somos, irmãos, ramos ligados na videira verdadeira. Eu quero abrir aqui um parêntese, como o Senhor Jesus diz lá em João capítulo 15, nós estamos ligados no Senhor, e a seiva, ela corre nas nossas veias. O sangue de Jesus corre na nossa veia, nos purifica de toda injustiça, de todo pecado. Não é essa pandemia, não é a política econômica social que oprime, reprime o povo menos favorecido, que vai matar a nossa fé, que vai nos fazer desistir no meio do caminho. Eu quero dizer para você que, se você confiar no Senhor, levar uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de oração, de comunhão com os santos, não vamos perecer, irmãos, desse mundo, porque nós não somos desse mundo, nós somos missionários nesse mundo. Nós fomos enviados por Deus para pegar a sua palavra de salvação a toda a humanidade, cumprir o seu evangelho, mas nós não somos desse mundo, nós somos da mansão celestial, aleluia, do céu de glória, onde o Senhor tem prometido morada para todos nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que nessa noite o Senhor tem te chamado a uma grande responsabilidade de se posicionar como igreja. Quem tem sido nós nesse mundo enquanto igreja? Qual é a nossa identidade? Será que as pessoas têm nos conhecido nesse momento de crise, nesse momento onde essa pandemia, onde todos os problemas que assolam as nações nos oprime? Será que nós temos mostrado a nossa identidade enquanto igreja? Aleluia! Eu quero dizer para você que, se você confiar, o sangue de Jesus te justifica e te purifica de toda injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir mais uma canção em adoração ao Senhor nosso Deus, porque ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todos sempre. Amém. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, graças te dou, Pai, por essa oportunidade de estar aqui te glorificando e te exaltando, Santo Espírito de Deus. Que a tua vontade, a tua presença seja estabelecida, Senhor Jesus Cristo, na vida de cada um, Deus Todo-Poderoso, que está agora vendo esse vídeo, Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor vá de encontro, Pai, que o Senhor tome os corações, Santo Espírito de Deus, e que essa palavra venha, Senhor Jesus Cristo, estar no coração de cada um, e essa palavra venha dar fruto, Deus Todo-Poderoso, na vida de cada um. Toma, Santo Espírito de Deus, seja feita a tua vontade.
Senhor, esse momento de adoração e ministração da Tua Palavra como cheiro suave em suas narinas. Que a Tua Palavra possa ir, Deus amado, e repousar sobre cada coração nessa noite. Deus, trazendo esperança, trazendo fé, coragem, ousadia, para que, ó Deus amado, os corpos que estão caídos se levantem, ó Deus amado, que entendam que a Tua Palavra diz, Senhor, que o Senhor desce como renovo, vivificando os nossos corpos mortais, Deus, reacendendo a esperança, a ousadia, a autoridade, o poder diante da Tua presença, enquanto igreja nessa terra, em o nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus guarde as vossas mentes e os vossos corações na bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não só hoje, mas para todo sempre. E todos digam amém, amém e amém. Aleluia.